Número de mortes na tragédia da Bahia, as chuvas torrenciais, a maior chuva dos últimos 30 anos. Infelizmente, o número de mortes aumentou para 24 e o número de pessoas afetadas também aumentou para 629 mil pessoas afetadas. Infelizmente, o presidente da República não suspendeu as férias para tratar pessoalmente do problema, ignorou o problema dos baianos, dos brasileiros baianos, e continua de férias fazendo visitas a parque de diversões. E para mim não é surpresa o comportamento do presidente. Para mim não é surpresa. Sei que muita gente está comentando, mas não se poderia esperar um comportamento diferente. O presidente está se comportando com coerência. A coerência, ele foi ao parque de diversões se divertir, enquanto 629 mil baianos brasileiros estão afetados. Pessoas perderam as suas casas, pessoas perderam as suas vidas, outras milhares afetadas, parece que é quase 100 mil desabrigados, e o presidente vai para o parque de diversões. Eu não vejo surpresa, mas não concordo, eu não vejo surpresa, é uma coisa lastimável, é desumano, mas é coerente com o que ele fez durante a pandemia, com o que ele fez antes de ser presidente, quando ele atuou como deputado, defendendo pautas da ditadura militar, a tortura. Ele homenageou o brilhante Ustra na ocasião do impeachment da ex-presidente Dilma, que foi torturada por esse militar Ustra, que era o chefe dos torturadores. Bolsonaro, dentro do Congresso Nacional, homenageou um torturador que torturou a ex-presidente, e nada aconteceu, o Congresso nada fez, e o Congresso atual continua nada fazendo com tudo que Bolsonaro faz. E essa desumanidade, eu espero que os brasileiros que o elegeram, os 57 milhões de votos que ele recebeu, dentre esses 57 milhões de votos tem bastante voto dos baianos, né? Eu espero que desses 57 milhões de votos reflitam se valeu a pena votar nesse presidente. Que nós, progressistas, alertamos, falamos, eu fiz um texto, coloquei no Facebook, que ele seria uma ameaça à democracia. E não tenho orgulho de dizer, não me ufano de dizer que acertei tudo que eu falei sobre ele, mas não só eu, os progressistas que alertaram, vários canais. E o que ele fez com a presidente Dilma, aquilo ali era para ele perdeu o cargo, perdeu o mandato de deputado federal na hora, porque a nossa Constituição prevê, é contra a tortura, é favorável aos direitos humanos, e ele fez um ato ali que, ao meu modo de ver, a imunidade parlamentar não alcança, mas passaram a mão pela cabeça. Ele se tornaria presidente, ele retirou a presidente pelo impeachment, ele trabalhou favorável ao impeachment e depois se tornou presidente, e tem 136 pedidos de impeachment, tem crimes inúmeros, 9 crimes relatados no relatório final da CPI da Covid, inclusive com indiciamento de crime contra a humanidade. Teve omissão na pandemia, omissão na compra de vacinas, desdenhou, e daí? Não era coveiro, desdenhou das pessoas que morreram, ficou contra a vacina, ficou contra o lockdown. Ele entrou no Supremo Tribunal Federal contra o lockdown dos governadores e prefeitos, atentando contra os poderes
constitucionais das unidades da federação. Atenta contra o Congresso Nacional quando pede atos antidemocráticos, o mesmo Congresso Nacional que o protege. Atenta contra o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, contra decisões do Poder Judiciário. Por exemplo, a decisão acerca que os governadores e prefeitos poderiam tomar as decisões se fechariam ou não, de acordo com cada caso, que é respaldado na ciência, respaldados nos relatórios científicos, nas recomendações científicas, e ele não recorrendo, ele contra essa decisão do Supremo, dizendo, alterando a verdade dos fatos, dizendo que o Supremo não deixou ele trabalhar. Isso atenta contra as decisões judiciais e altera a verdade dos fatos. É contra a boa-fé, é de má-fé que ele faz isso. Então, o Congresso Nacional deveria colocar um freio nessas atitudes do presidente, e não só o Congresso Nacional, como também o Procurador-Geral da República, que são os dois que podem, os únicos que são previstos na Constituição para o controle dos atos do presidente da República. O Procurador-Geral da República, no que se refere a crimes comuns previstos no Código Penal. E o Congresso Nacional, na pessoa do presidente da Câmara dos Deputados, que é o único que pode dar prosseguimento nos 136 pedidos de impeachment, para que os deputados apreciem a admissibilidade, para que o Senado possa julgar com a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. É isso que consta na Constituição e é isto que não está sendo observado pelo Congresso Nacional, na pessoa do presidente da Câmara, mas não só ele, porque o Congresso Nacional poderia pressionar o presidente da Câmara para pôr um fim a estas barbaridades que o presidente vem fazendo, a esses crimes reiterados, crimes continuados de responsabilidade feitos pelo presidente da República. Poderia também o Congresso Nacional pressionar o Procurador-Geral da República e parte do Congresso Nacional na CPI. Por exemplo, a CPI fez um relatório, alguns senadores, 7 senadores, de 81 senadores, 7 senadores fizeram um relatório final, encaminharam ao Procurador-Geral da República, que até então não se pronunciou sobre os 9 indiciamentos feitos pela CPI da Covid-19. Então, esta é a situação. Um presidente que deixou faltar oxigênio no Amazonas, 51 pessoas morreram asfixiadas. Não morreram por causa do Covid, morreram por falta de oxigênio terapêutico que o governo deixou faltar, mesmo sendo informado com antecedência. São estes os fatos que a sociedade tem passado a mão pela cabeça desse presidente. Então não é surpresa para mim que ele se comporte desse jeito, que ele recuse a ajuda da Argentina, a ajuda humanitária, que ele se comporte indo para parque de diversão, se divertir com a família, ir para a praia, passear de jet ski. É um direito do presidente tirar férias, é um direito dele se divertir, contanto que não houvesse, ao mesmo tempo, concomitante a isso, uma tragédia em um estado da federação, que ele tem um dever, quando ele assume a presidência, ele faz um juramento, se compromete em defender a Constituição, de defender as leis e manter o bem-estar do povo brasileiro. Defender o bem-estar, fazer o que for possível. É um compromisso do presidente, do vice-presidente e de todos os deputados e senadores quando tomam posse. Fazer valer a Constituição, fazer valer o bem-estar do povo brasileiro e honrar o cargo que ocupa, sob pena de incidir em crime de responsabilidade e também, dependendo do caso, em crime comum previsto no Código Penal. Espero que o povo brasileiro o retire nas próximas eleições, porque, se depender do presidente da Câmara e do Procurador-Geral da República, já demonstraram que não tem interesse em fazê-lo, porque não faltam
denúncias de crime de responsabilidade, não faltam indiciamentos de crimes comuns. Eu presto minha solidariedade ao povo baiano, espero que não morram mais pessoas, as pessoas já tem 24 vítimas, as pessoas tiveram suas casas destruídas, 629 mil pessoas afetadas pelas chuvas torrenciais, as chuvas resultado das mudanças climáticas, que este governo tem uma participação em desmatamento na Amazônia, uma parte, não toda, mas uma parte, uma grande parte, que tem feito desmatamentos recordes nesses últimos 3 anos, tem acelerado as mudanças climáticas e tem trabalhado para destruir o meio ambiente, a proteção ambiental, destituindo a legislação, destruindo a legislação e os órgãos de controle. Então, tem um dedo do presidente, para onde a gente olha, um dedo, tem uma ação prejudicial ao povo brasileiro e não uma ação que beneficie. Contraria sim a Constituição, é um presidente desumano, não pode ocupar o cargo. A administração pública precisa de pessoas que respeitem o decoro do cargo, a ética do serviço público. Ele dá um mau exemplo de falta de humanidade, de solidariedade com o povo que o elegeu. Ele não é digno do cargo, ele precisa ser retirado, mas como o presidente da Câmara e o Procurador-Geral da República não vão fazê-lo, a pressão popular também não existe, então a única maneira de retirá-lo será pelo voto. Eu espero que você reflita sobre isso. Esse presidente não é digno do cargo. Esse presidente não é digno do cargo e não merece o nosso voto, a nossa confiança para que ele seja a liderança da administração pública federal. Ele, além de ser desumano, ele não tem conhecimento do dever, poder do cargo, do que o cargo representa, das possibilidades para a melhoria do povo brasileiro, para fazer o Brasil crescer, para fazer o Brasil prosperar dentre os países do mundo. Ele faz o contrário. O Brasil está regredindo, saindo das 10 maiores economias do mundo e entrando no mapa da fome, desemprego recorde, inflação recorde e um presidente incapaz, insensível com a dor dos brasileiros, dos baianos brasileiros. Minha solidariedade também ao povo mineiro também, que está tendo bastante chuvas em Minas, e a todos os outros estados onde estão acontecendo enchentes devido a essas mudanças climáticas. As enchentes são muito mais frequentes, são muito mais ampliadas, e as secas também. Então nós precisamos tratar desses assuntos, precisamos eleger pessoas que tenham compromisso com o meio ambiente, tenham compromisso com o povo brasileiro e com a Constituição e com as leis do país. Um forte abraço, até o próximo vídeo.